Porque em alguns países existem alguns conflitos étnicos aí dentro do país, algumas guerras civis, alguns regimes extremamente repressivos. O Brasil é dos países que mais oferece estabilidade. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá a começar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui das razões para morar no Brasil, na minha opinião. E lembrar que isso não é nenhum vídeo para incentivar, sei lá, a imigração, porque há muitos brasileiros que vão ir aí nos comentários, começar a deixar vários comentários desses. Você tá a falar isso para incentivar a imigração e sei lá o que. Não, eu só tô a falar para tentar mostrar aos brasileiros que tem coisas muito maravilhosas aqui. É mais ou menos para isso. Primeiro, é algo que eu já vinha falando algumas vezes, já venho falando muitas vezes, né, que é a questão da oportunidade de trabalho. E no vídeo de hoje estou falando de oportunidade de trabalho e não de oportunidade de emprego. Existem oportunidades em duas áreas, trabalhando para você mesmo, né, como um negócio, ou trabalhando num emprego fixo. O Brasil sendo uma das maiores economias da América Latina e do mundo, existem oportunidades em várias áreas, setores como construção civil, serviços domésticos, que são setores bastante atrativos para pessoas novas, né? Pessoas que não são brasileiras, mas que estão no Brasil e que querem um trabalho, vão mais para essas áreas de serviços e tem muitas, mas muitas oportunidades. A segunda razão é uma razão que eu falo também bastante, já falamos bastante nos vídeos anteriores aqui, que é a questão da educação e saúde. Por exemplo, nós que estamos aqui para estudar, que queremos estudar aqui, podemos concorrer para a faculdade do mesmo jeito que os brasileiros concorrem, tanto no Enem como no vestibular. Todos têm oportunidades para estudar e no Brasil a educação é gratuita, né? A educação pública é gratuita, acho que até um certo grau é gratuito. A saúde no Brasil tem um sistema que chamam de SUS, então o SUS é gratuito, acho que na totalidade, porque até em cirurgias que fazem aqui no Brasil, algumas meio complexas também, tem algumas injeções meio caras nos outros países, que aqui no Brasil é uma injeção que você é dado gratuitamente. Então, nessa questão de educação e saúde, no Brasil também é, assim, de longe, um dos melhores nessa questão de ser gratuito e também na qualidade, porque tudo que eu vou falar aqui, todas essas coisas que eu estou a falar aqui é em relação ao meu país, tipo Moçambique e Brasil, porque são os únicos países que eu conheço. Então tudo que eu for a falar, vou estar a comparar mais Brasil e Moçambique. Então, falando da qualidade desses setores da educação e da saúde, são bem melhores em relação a Moçambique. Moçambique também a educação é gratuita até a 9ª classe. A saúde também, não vamos falar que é pago, porque a gente não paga aquilo que nos Estados Unidos chamam de seguro de saúde, essas coisas aí. A gente não paga essas coisas, quer dizer, a gente não é obrigado a pagar essas coisas, mas quando a gente vai num hospital, por exemplo, a gente paga tipo um medical. Um medical é para a consulta, né? Para a consulta a gente sempre paga um medical, e para tirar algum remédio na farmácia a gente paga 5 medicais por receita. Então são valores bem simbólicos para quem mora em Moçambique. Não vamos dizer que é caro, porque um medical e 5 medicais são coisas que qualquer um pode conseguir em Moçambique. A terceira razão é a estabilidade que o Brasil oferece. Apesar de alguns problemas econômicos e políticos assim que o Brasil tem, que todos os países têm, o Brasil é dos países que mais oferece estabilidade, porque em alguns países existem alguns conflitos étnicos aí dentro do país, algumas guerras civis, alguns regimes extremamente repressivos. Eu vou dar exemplo de Moçambique. Eles não assumem ser um regime repressivo, mas pelo que as pessoas veem dos outros países, conseguem notar que aquilo é um regime repressivo. E também existe terrorismo no norte de Moçambique. Tem algumas pessoas que fazem mal às outras, inocentes, por motivos de querer mostrar ao governo que eles são contra alguma coisa. Então, existem esses conflitos em certos países, e o Brasil é dos países mais estáveis nesse quesito, né? Nesses conflitos étnicos, nessas guerras civis, nessa questão de terrorismo. A quarta razão, como é que eu chamaria essa razão? Comunidades imigrantes
e redes de apoio. Vou tentar explicar. O Brasil tem uma longa história nessa questão da imigração. Vocês sabem, a gente até já reagiu aqui no nosso canal vários vídeos de Brasil recebendo imigrantes de outros países africanos, de outros países como a Venezuela, Cuba, imigrantes sem nenhum tipo de documentos, e eles chegam aqui no Brasil, conseguem documentos e conseguem ser acolhidos pelos brasileiros, alguns até fugindo de alguns conflitos nos seus países, alguns fugindo de algum tipo de repressão no seu país e vindo para o Brasil, e o Brasil consegue acolher esses imigrantes. Não tem nenhum tipo de opressão quanto a essas coisas. Tipo, se alguém sai do seu país fugindo de alguma coisa que tem a ver com, por exemplo, religião, que tem a ver com a raça, com a cor, essas coisas, e você chega no Brasil e pede para poder morar aqui, você consegue, você dá todos os documentos e consegue morar aqui no Brasil. Nessa questão de redes de apoio, tipo, assim que os imigrantes chegam aqui, depois de terem os documentos e tudo, os brasileiros são bastante acolhedores a ponto de fazer com que os imigrantes se sintam em casa, conversar bastante, tentar convidar para alguns encontros entre amigos, entre familiares, exatamente para as pessoas poderem se enquadrar aqui. Então, isso é uma das coisas que vocês não vão ver em nenhum outro país, é coisa simplesmente de brasileiros. E outra das razões é a diversidade cultural misturado com essa questão de acolhimento também. O Brasil é conhecido por ser um país diversificado culturalmente e por ser relativamente acolhedor com estrangeiros. Então, nisso, muitos olham o Brasil como sendo um país muito fácil de se adaptar, exatamente por causa dessa sociedade multicultural que existe aqui no Brasil. A sexta razão, beleza e clima. Gente, a questão do clima a gente já falou aqui várias vezes. O Brasil é um país tropical. Então, tem lugares do Brasil que são bastante quentes, tem lugares que têm climas amenos e tem lugares que são bastante frios. Então, sendo assim, atrai pessoas também de vários países, porque tem pessoas que saem da Europa, por exemplo, que já estão acostumados com um clima mais frio assim, vão mais para o sul do Brasil, porque é o lugar também que tem o clima mais semelhante ao do país onde a pessoa saiu. E tem lugares como a gente que saiu da África, né? Que são países conhecidos como países quentes. A gente prefere também lugares com climas assim meio quentes, digamos, a partir de, sei lá, Minas Gerais para cima, para o Nordeste, para o Norte, que tem climas mais quentes. E a única diferença, a questão de ser quente entre África, por exemplo, Moçambique e Brasil, é que o clima do Brasil, tipo, o clima quente do Brasil é meio seco. Já o clima quente de África é meio úmido. Facilmente fica banhado de suor na África, já que no Brasil você não vê suor, mas mesmo assim está bastante quente. Tirando isso, tem variados climas no Brasil que qualquer um pode se adaptar de acordo com aquilo que a pessoa já habituou, né? Então isso é um dos motivos. E também a questão da beleza, né? Eu estava a falar aqui da beleza do Brasil. Tem lugares muito lindos, como eu sempre vou falar isso aqui, o Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci no Brasil. Exatamente pela mistura de coisas que você vai encontrar no Rio de Janeiro. Você não precisa sair do Rio de Janeiro para ir para uma lagoa, porque lá tem lagoas. Você não precisa sair do Rio de Janeiro para ir fazer trilha numa montanha, porque lá tem uma montanha. Você não precisa sair do Rio de Janeiro para, sei lá, ir para a praia, porque lá tem a praia. É que em Moçambique é assim, normalmente as províncias, né, que tem praia são províncias mais planas. Então são províncias que facilmente, com um clima assim de muita chuva, facilmente inundam. Então essas províncias não têm montanha. Dificilmente você vai encontrar montanhas, porque são províncias mais planas assim. Já as províncias mais do interior de Moçambique, que você vai encontrar já províncias mais no Planalto, mais com muitas montanhas e algo do tipo. É como se fosse uma descida-se em direção à praia. Então é uma diferença que eu notei, e que Rio de Janeiro, por isso que eu achei Rio de Janeiro muito incrível, exatamente por causa disso. É uma cidade que tem praia e ao mesmo tempo tem montanha, mano.
Sério, é muito incrível. Não só Rio de Janeiro. Estou a tentar falar da beleza em si geral no Brasil. Tipo, o Brasil é realmente um país muito, mas muito lindo. Tanto que o turismo doméstico aqui é muito praticado. Que chegamos ao ponto número 7, que é a questão dos preços das coisas, né? O preço das coisas são bastante acessíveis em questão, por exemplo, de viagem. Você sair de um lugar para o outro, o brasileiro consegue nas suas férias poder visitar um lugar que quiser, tipo ir para uma praia, ir para uma lagoa, ir para lugares assim, porque o Brasil, no geral, é um lugar bonito. Você não precisa sair de andar vários quilômetros para poder encontrar algo atrativo. Mesmo em quase todas as cidades tem alguma coisa atrativa. Então tem sempre essa facilidade na questão de viagens, e o preço dos ônibus também são bastante acessíveis. Não só o preço dos produtos, também cá. Vou repisar mais uma vez que quando eu estou a falar desses preços, estou sempre comparando com Moçambique. Não vamos falar de melhores condições de vida e a insegurança alimentar, que é uma coisa... Insegurança seria no caso de países pobres. Nesse caso vamos falar de segurança alimentar, tipo melhores condições de vida e de segurança alimentar no Brasil. Eu sei que vocês sabem que a África, assim, no geral, é conhecido pela insegurança alimentar. Tipo, tem vários casos de insegurança alimentar, nutrição, quer dizer, má nutrição nesse caso, né? Principalmente mulheres e crianças que são bastante afetados por isso, têm problemas de nutrição exatamente por causa de algumas questões, tipo a fome. Então, no Brasil, por mais que tenha seus problemas assim, dificilmente você encontra esses casos de má nutrição, porque ficou sem comer. E tem também vários auxílios que o governo dá para famílias que têm, por exemplo, crianças e que os pais são desempregados. Tem sempre algum auxílio que faz com que as crianças não precisem passar fome para chegar a esse extremo de terem problemas do tipo. Então, esses são mais ou menos alguns pontos que eu queria falar aqui com vocês na questão de por que é melhor morar no Brasil, tipo razões para morar no Brasil. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família. Até o próximo vídeo. Fui!